Como uma obra de arte pode nos ensinar sobre um período histórico? Beleza realmente importa? Essas são apenas algumas das várias perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foi o Renascimento, um período de intensas transformações artísticas e na sociedade europeia como um todo. Esse é um daqueles assuntos muito importantes para compreendermos alguns aspectos da Europa no fim da Idade Média e entrando na Idade Moderna. Só que, para além de analisarmos apenas alguns quadros e falarmos de artistas importantes, o exercício que vamos fazer aqui hoje consiste também em usar as mudanças culturais para compreendermos a sociedade europeia naquele período. E eu tenho certeza que esse é um assunto muito cobrado em vestibulares, na escola, e até quem já saiu há algum tempo da escola vai conseguir aproveitar muito bem o que eu vou falar aqui hoje. Além disso, se você é um ouvinte mais antigo do podcast, você vai perceber que esse é um assunto base de vários outros temas que eu já tratei por aqui. E com isso, eu espero que você consiga ter uma compreensão ainda mais completa de outros determinados temas. Mas bem, gente, para falarmos de Renascimento, é preciso dar alguns passos para trás para entendermos o que significa essa palavra. Sempre que estudamos história, temos que dar uma atenção especial aos conceitos e às palavras que estamos estudando. Muitas vezes, as palavras em si já ensinam muito. A palavra Renascimento é relativamente nova. A primeira vez que ela surgiu em um dicionário foi no século XV e tinha como principal uso a questão religiosa. Nesse contexto, o Renascimento estava ligado à revitalização da alma por meio do cumprimento dos sacramentos da Igreja Católica. Foi somente ao longo do século XVI que essa palavra foi recebendo uma conotação de transformação da consciência europeia. A primeira coisa que temos que saber sobre o Renascimento é que foi um movimento sentido e experimentado pelos próprios protagonistas daquilo que nós vamos estudar. Em outras palavras, muitos artistas e intelectuais que viveram o Renascimento sabiam que aquilo que eles estavam fazendo era algo completamente transformador. Beleza, mas a palavra renascimento também tem um outro significado, que é de renascer, nascer de novo. Mas então o que estava renascendo? O que estava tendo uma nova vida? Gente, podemos dizer sem medo de errar que o que estava renascendo mais uma vez era o desejo humano de produzir coisas novas e de romper as barreiras que eram impostas à criatividade. Estava renascendo a cultura da Antiguidade Clássica, Grécia e Roma antigas. Além de compreendermos o que esse termo significa, eu quero levar vocês para conhecerem o estado da arte antes do Renascimento, para vocês terem um panorama bem mais claro das mudanças que foram implementadas. Quando estudamos a famosa Idade Média, sabemos que um dos personagens principais desse período é a Igreja Católica. Claro, se estivermos falando da Europa Ocidental, E se o nosso foco de estudo for o mesmo período, mas em outro lugar, o objeto estudado será completamente diferente. De qualquer forma, quando pensamos na Idade Média, é comum que vários erros venham à nossa cabeça, como dizer que foi a Idade das Trevas, ou que não houve nenhum tipo de desenvolvimento artístico e científico. Molecada, isso não é verdade. É um consenso entre os medievalistas da atualidade que essas classificações sobre o período não são verdadeiras. A questão é que a arte e a produção cultural existentes nesse período eram submetidos à igreja. E muita gente se pergunta o porquê disso. E uma das possíveis respostas que podemos dar é que a igreja era um dos poucos lugares onde o trabalho intelectual tinha espaço. Afinal, todas as outras camadas da sociedade estavam lutando pela própria subsistência. O próprio historiador Leo Huberman, que é um ferrenho crítico ao cristianismo, chegou a dizer que a Igreja Católica teve um papel fundamental em preservar diversos artefatos culturais do Império Romano.
O primeiro elemento que estava submetido à igreja era a filosofia. Nos primeiros séculos da Idade Média, um filósofo chamado Santo Agostinho vai desenvolver uma linha de pensamento que, posteriormente, vai ser chamada de patrística. Agostinho é um dos filósofos medievais mais importantes e o seu pensamento é bastante complexo. Mas de forma muito resumida, ele defendia a ideia de que a consciência humana podia ser compreendida através da existência de dois mundos. A chamada cidade dos homens é a Terra. E esse é o mundo que nós vivemos, só que ele é imperfeito. E só é imperfeito porque ele é uma cópia daquilo que está na cidade de Deus, que seria um plano que é perfeito. E se você está mais ligado em filosofia, você sabe que, basicamente, isso é a dualidade de Platão aplicada à fé cristã. E aí é nesse momento que você para e me pergunta assim: pô, Vitão, você errou o tema do episódio. Eu vim aqui pra você falar de arte, de história, e você meteu filosofia, rapaz. Gente, a parada é que a filosofia patrística vai influenciar a forma que a arte era produzida, pelo menos durante boa parte da Idade Média. Como o mundo que vivemos, a cidade dos homens, era apenas uma cópia imperfeita daquilo que nós não podemos ter acesso, que é a cidade de Deus, não é preciso focar nas coisas que acontecem aqui na Terra. Logo, não precisamos gastar tempo produzindo pinturas que trazem muitos detalhes ou realismo. E além disso, de acordo com essa filosofia católica, pensar demais nas coisas que são desse mundo poderia levar as pessoas a cometerem mais pecados. Logo, a arte deveria esconder o corpo humano para não cairmos na luxúria, por exemplo. Esses exemplos que eu trouxe para vocês são uma prova de como que a arte medieval era baseada em uma filosofia, um tipo de pensamento específico. Não é que os artistas medievais eram piores que aqueles que vieram em seguida. Eles só respeitavam e seguiam a corrente de pensamento daquele período. E como toda mentalidade muda de acordo com o tempo, até demoraria. Mas a patrística também não seria mais a principal influência dos artistas. Depois que entendemos que a Idade Média carrega consigo alguns mitos, podemos analisar com mais tranquilidade como as artes e a ciência eram produzidas nesse período, principalmente entre os séculos 5 e 10. Focando nas pinturas, além de não prezar por figuras com poucas peças de roupa e o retrato de paisagens não terem tantos detalhes, a arte medieval não valoriza o movimento. Se você puder pesquisar enquanto ouve esse episódio, você vai notar que boa parte das pinturas medievais são mais estáticas. Os personagens pintados não estão fazendo grandes ações, no máximo, têm as mãos levantadas. E essa questão do movimento nas artes também é um elemento que pode ter relações com o período. Se vocês lembrarem do episódio que eu lancei sobre feudalismo, falamos bastante sobre como que foi um período onde as pessoas deixaram as grandes cidades da antiguidade e foram para o interior, tentando proteger as suas vidas. A vida dentro de um feudo era bem monótona e sem agitações. De acordo com alguns críticos de arte, esse modo de viver pode ter impactado na forma que os artistas produziam as suas artes. Muito interessante pensar nisso, né? Um outro fator que parece concordar com essa tese nem tem tanto a ver com a arte, e sim com a ciência. Você já deve ter escutado em algum lugar que, durante a Idade Média, existia a crença de que a Terra estava parada no centro do universo e tudo orbitava em torno dela. O chamado geocentrismo era uma interpretação científica a respeito da posição da Terra em relação ao universo. Mas compreendendo de forma mais ampla, é possível perceber como que a questão do movimento e das mudanças em geral era algo que não era tão valorizado na Alta Idade Média. Porém, conforme o feudalismo começava a dar os primeiros passos para entrar em crise, a vida urbana dava sinais de que poderia voltar a florescer. A partir do século XI, veremos a própria igreja produzindo um tipo de arte que conhecemos como gótico. Atualmente, essa palavra tem uma conotação um pouco negativa e que demonstra representar algo triste, mas não é bem assim.
A principal característica da arte gótica era estar em centros urbanos, só que nas catedrais. As catedrais góticas são aquelas idealizadas para serem gigantescas, com um aspecto até amedrontador de tão grande. Esse tamanho tinha uma função pedagógica. Quando você entra em uma catedral desse estilo, você se sente pequeno frente ao tamanho de Deus, representado ali pela própria Igreja Católica. Um outro ponto interessante de se notar sobre essas catedrais é que todas eram construídas com escadarias na frente. Isso mostrava que quando o fiel subia esses degraus, ele estava saindo do plano terreno e entrando no plano espiritual, o plano elevado. Além disso, essas catedrais góticas vão receber vitrais que são tão característicos e bonitos até hoje. Mesmo que os ícones e figuras religiosas sejam representados em outros meios, o padrão se mantém. Mesmo que algumas transformações já comecem a ser percebidas, como por exemplo, a existência do contraponto entre luz e sombras. A falta de movimento e de profundidade ainda se fazem presentes na arte gótica. Só que quanto mais as cidades cresciam, mais a produção de conhecimento e da própria arte saía do muro das igrejas. Com o surgimento de mais universidades no século XII, a produção de conhecimento deixou de ser algo exclusivo dos mosteiros e passou a ser algo mais abrangente. O crescimento das cidades e, consequentemente, o aumento do comércio, aliado a novas formas de produção de conhecimento, fizeram com que, a partir do século XIII, surgissem alguns elementos que darão origem naquilo que estamos chamando de renascimento cultural. Não existe nenhum evento específico que marca o início do Renascimento, mas muitos historiadores classificam o século XIII e XIV como um momento em que vários aspectos da sociedade europeia mudaram, e isso acabou sendo refletido na cultura e na ciência. E eu não quero parecer repetitivo, mas a volta das pessoas às cidades foi algo que contribuiu e muito para o surgimento do Renascimento. Como falamos aqui, com o início do feudalismo, as pessoas priorizaram a proteção dos feudos. Porém, conforme os séculos passaram, não só as cidades voltaram a ser habitadas, como o fluxo entre diferentes regiões voltou a ser algo comum. Quanto mais pessoas circulavam, mais trocas culturais existiam. Um exemplo que eu sempre gosto de dar é o do intercâmbio. E eu não sei se você já teve a oportunidade de sair do país ou até do seu estado e passar um tempo com pessoas diferentes de você. Essa é uma experiência muito rica, pois nos mostra diferentes formas de viver, de encarar a vida, formas diferentes de olhar para uma mesma questão. E foi exatamente isso que aconteceu na virada do século XIII para o XIV. Grandes centros urbanos, principalmente aquelas cidades portuárias, se tornaram cidades em que pessoas de diferentes lugares do mundo se encontravam. E não foi à toa que o Renascimento começou justamente nesse tipo de lugar. Um outro fator muito importante para o surgimento do Renascimento foi o crescimento da burguesia. Se antes eu falei que a sociedade medieval era aquela que valorizava a falta de movimento, os burgueses, que são os comerciantes, pertenciam a um grupo social que queria mudanças, e quanto mais rápido essas mudanças acontecessem, melhor para eles. Além desses dois pontos, as universidades cumpriram um papel muito importante em fazer um contraponto com a Igreja Católica e mostrar que outras bases de conhecimento poderiam ser diferentes. Um dos lugares em que esses elementos estavam muito presentes e, ao mesmo tempo, foi em Florença, na Península Itálica. Quem explica muito bem as características do que estava acontecendo nessa região é a historiadora Kalina Vanderlei Silva, ao dizer que, abre aspas, na Itália, o secularismo da classe média começava a contestar as extravagâncias de um clero muito mundano e influenciou transformações mentais aliada à capitalização de banqueiros, comerciantes, burgueses e da própria igreja, enriquecidos com o próspero comércio com o Oriente. Fecha aspas. Nesse trecho, além de vermos a presença dos elementos que eu comentei com vocês, vemos que o sul da Península Itálica era uma região que tinha contato com o Oriente através do comércio.
aumentando ainda mais as trocas culturais. Rapaziada, eu ainda quero contar pra vocês como que todas essas mudanças da sociedade resultaram em uma nova forma de produzir arte. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre realismo, esculturas, gênios, corpo humano e necrotérios. Segura aí, que é um minutinho só. Eu sempre sonhei em poder viver de criação e de educação. E graças ao apoio de vocês lá no Apoia-se, isso se tornou realidade. Entre em apoia.se/História em Meia Hora, que com 10, 20 ou 30 reais por mês, você não só contribui para esse trabalho continuar acontecendo, como também recebe recompensas exclusivas para os apoiadores. Com 10, você tem acesso a um podcast semanal exclusivo. Eu me aprofundo em um tema de um dos episódios da semana e envio diretamente para o seu e-mail através do Apoia-se. Já tem mais de 70 episódios por lá e você vai receber acesso a todos eles. Além do podcast exclusivo, com 20 reais, você também recebe acesso ao nosso Clube do Livro. Todo mês nós lemos um livro sobre história e conversamos no grupo do Telegram. E depois de 30 dias, fazemos uma call no Zoom para compartilharmos as nossas impressões. E com 30, além das recompensas anteriores, eu te adiciono no meu Amigos Próximos no Instagram, onde publico conteúdos diários com curiosidades históricas, tanto no @História em Meia Hora, quanto no @Prof. Vitor Soares. E se você tiver alguma dúvida sobre o apoio, é só entrar em contato comigo pelo e-mail historiaemmeiahora@gmail.com. apoia.se/História em Meia Hora. É apoia.se/História em Meia Hora. Valeu, gente! Abre aspas. Hoje, as antigas ciências estão restauradas. O conhecimento está sistematizado, a disciplina restabelecida. As línguas estão restituídas, o grego, sem o qual um homem sentira-se envergonhado de considerar-se educado, o hebraico, o caldeu e o latim. A imprensa está agora em uso, uma arte tão apurada e elegante que traz a divina inspiração de sua descoberta, que eu vivi para testemunhar. Entretanto, não fui poupado ao terror de feitos diabólicos como a pólvora e a artilharia. Fecha aspas. Essas palavras foram escritas pelo escritor renascentista francês François Rabelais em 1532. Nesse mesmo ano, o autor lançou um texto chamado Pantagruel, onde um pai chamado Gargantua envia uma carta para o seu filho, falando sobre algumas mudanças que ele estava presenciando. Mesmo se tratando de um romance e uma carta puramente ficcional, o que Rabelais escreve é um ótimo panorama do que foi o renascimento cultural na Europa. No bloco anterior, eu falei para vocês como o crescimento das cidades, do comércio, das universidades e da burguesia contribuiu para isso que estávamos chamando de renascimento. Só que, para existir esse movimento, alguma cultura tem que renascer, não é verdade? E qual aspecto da cultura voltaria a ser mais valorizado nesse período? Como eu já falei, a resposta é a cultura greco-romana. E esse ponto é fundamental para você entender o Renascimento. Na verdade, esse resgate cultural da Grécia e de Roma é a espinha dorsal de tudo que vamos falar aqui. A ideia era a seguinte: como estavam percebendo que uma nova mentalidade estava se formando, eles precisavam criar uma cultura própria. Quando começaram a investigar o passado, perceberam que os gregos construíram uma civilização forte e duradoura, com aspectos que poderiam ser valorizados. Mais à frente na história, também tinham os romanos, com suas inovações políticas e sociais. O que os renascentistas fizeram foi juntar essas duas culturas para criar algo próprio, algo que fizesse sentido para o momento que eles estavam vivendo. Essa recuperação cultural consistia em valorizar mais uma vez o latim clássico,
tão presente em Roma Antiga. O latim se tornou tão importante que passou a ser identificado como uma língua erudita. Além disso, a filosofia e a valorização do corpo humano, que eram tão valorizados pelos gregos, também foi algo trazido nesse resgate cultural. E é importante fazer essa explicação porque é muito comum ouvirmos falar que a cultura ocidental, isso ou aquilo. Mas eu queria mostrar para vocês que essa cultura ocidental que está se formando é uma construção histórica. Os renascentistas pegaram os elementos dessas culturas que mais faziam sentido para eles e deixaram diversas outras coisas de lado. E quem ouviu o episódio que eu fiz sobre Roma Antiga e se atentou no trecho que eu falei sobre Pompeia, sabe bem do que eu tô falando. Se o Renascimento é essa recuperação de alguns pontos da cultura da Antiguidade Clássica, ele se faz atual com o surgimento do humanismo. O humanismo é uma corrente filosófica que surgiu dentro do Renascimento, com o debate das universidades, aliado à invenção da imprensa, que ajudou a divulgar ainda mais o conhecimento produzido através da cópia e da divulgação de livros e de folhetos em uma escala maior. Se na Idade Média o pensamento predominante era o teocentrismo, com a valorização de Deus em tudo que a sociedade fazia, o Renascimento trouxe o humanismo, ou o antropocentrismo, que era uma valorização do próprio ser humano. Mas tomem muito cuidado, tá? Porque geral cai em um erro muito comum. O humanismo está longe de ser uma negação de Deus ou algo do tipo, nada disso. O humanismo acredita que o ser humano foi criado por Deus, e dentre todas as criações dele, o ser humano é a criação mais importante. De acordo com o humanismo, nós não somos iguais a Deus, mas somos diferentes de todos os outros seres criados por esse Deus. Você entendeu a diferença? Bem, mas o que exatamente nos diferencia dos outros animais? Para o humanismo, são duas coisas: a razão e a stidua humanitas, ou seja, o estudo das humanidades. O renascimento cultural trouxe consigo também uma revolução naquilo que era ensinado nas universidades. Para os humanistas, o indivíduo é especial porque tem a capacidade de usar a razão e estudar a gramática, a retórica, a poesia, a ética e a história. São esses os estudos que diferenciam os homens dos animais, quer dizer, de acordo com essa galera, claro. Porém, se identificar como um ser racional não era algo para amaciar o ego ou algo do tipo. Era, antes de tudo, uma declaração prática. Porque os humanistas são seres racionais, eles precisam entender como a natureza funciona. Vocês percebem que aqui nós já temos uma quebra relativamente grande em relação àquela postura mais estática e avessa a qualquer tipo de mudança bem presente no começo da Idade Média? Então, essa necessidade de compreender a natureza começa com o entendimento do próprio ser humano. Será durante o Renascimento que a anatomia vai ser algo muito estudado. Só que tem algo interessante aqui. Quando falamos de anatomia, estamos pensando no estudo do próprio corpo humano. Só que para estudar mais a fundo o corpo humano, geralmente usa-se cadáveres. Só que durante a Idade Média, a Igreja proibiu que pessoas mortas fossem usadas para esse tipo de experimento. Eles diziam que era um tipo de profanação. Os cadáveres não poderiam ser usados nem de maneira didática. Logo, conforme o Renascimento foi ganhando corpo, ao longo do século XIV, pesquisadores tiveram coragem de peitar a Igreja e desenvolverem seus estudos. Esse comportamento contrário às vontades da Igreja acabou desenvolvendo aquilo que conhecemos hoje como laicismo, ou seja, uma prática científica ou política que não é ligada com a Igreja. Dentro dessa ciência que estava surgindo, nós sabemos, por exemplo, que Leonardo da Vinci foi um grande estudioso do corpo humano, e os seus cadernos são grandes tesouros nesse sentido. Só que, primeiro, que tem um episódio sobre Leonardo da Vinci aqui no feed, depois você ouve lá que tem tudo a ver com esse tema. E segundo, os renascentistas tinham mais uma forma de estudar o corpo, e eu vou falar mais pra frente quando trabalharmos a questão das artes como um todo.
Um outro aspecto do uso da razão é a relação que os renascentistas passaram a ter com a natureza. O chamado naturalismo também é uma característica desse período, pois quanto mais eles entendiam da natureza, mais eles achavam que estavam entendendo sobre Deus. Você se lembra que eu falei que na arte da Idade Média, a natureza era sempre representada com poucos detalhes e como algo sem tanta importância? Afinal, representava a cidade dos homens? Então, aqui é justamente o contrário. A natureza vai ser uma grande fonte de inspiração para esses artistas. E rapaziada, já que estamos falando sobre artistas, precisamos ir para a cereja do bolo, que é falar sobre a arte no Renascimento cultural. A arte no Renascimento vai beber de todas essas características que falamos do humanismo. A principal diferença dessa nova arte para o que era feito anteriormente é a questão do realismo. Os artistas usarão novas formas de trabalhar que vão dar uma impressão de que aquilo que nós estamos vendo, numa pintura é uma imagem real. E para cumprir essa missão, eles começam a desenvolver algumas técnicas de pintura. Talvez a mais importante dessas técnicas seja a perspectiva. Por mais que isso seja um nome um pouco difícil, estamos falando basicamente de profundidade. Os quadros produzidos no Renascimento são quadros que têm profundidade. E é possível notar a paisagem, pessoas que estão em lugares diferentes, fazendo ações diferentes, e tudo isso respeitando muito bem um senso de proporção. A perspectiva é uma dessas técnicas importantes que fazem, por exemplo, do cinema ser algo real. Um dos exemplos mais marcantes do porquê que a perspectiva é tão importante é o quadro do artista Jan van Eyck, em 1434, chamado O Casal Arnolfini. Esse quadro é interessante porque dentro da imagem tem um espelho. E se você der um zoom nesse espelho, você vai ver a imagem daqueles personagens sendo refletida. E rapaziada, estamos falando de uma tela de 82 por 60 centímetros. É muito pequititinho. Além disso, por mais que o elemento religioso se faça presente, começamos a ver pinturas que retratam um corpo humano sem tantas roupas. Se antes o corpo era algo que precisava ser escondido para não despertar pecados, agora o corpo humano precisava ser mostrado, precisava ser exposto. Todos vocês já devem ter visto alguma vez o quadro feito pelo Botticelli em 1482, chamado O Nascimento da Vênus, que mostra uma mulher completamente nua. Os artistas renascentistas não vão abandonar os princípios religiosos, mas não vão usar santos e passagens importantes da Bíblia para aplicar essas técnicas que estavam sendo desenvolvidas. Além da perspectiva, a arte no Renascimento tem um caráter realista. Talvez o melhor exemplo para explicar isso seja analisar as esculturas. É uma pena que eu não possa mostrar para vocês algumas imagens enquanto eu explico isso, mas eu recomendo fortemente que vocês deem uma procurada em algumas esculturas depois que você ouvir o episódio. Como o próprio nome já diz, os artistas tentavam reproduzir em suas esculturas as características do corpo humano de forma precisa. Michelangelo provavelmente é o escultor mais talentoso e famoso desse período. Foi ele que fez Davi, Pietà e Moisés. Em todos esses casos, é possível observar as veias e tecidos dos personagens. Sim, dá para ver com nitidez as veias das estátuas. O talento desses artistas foi tão grande que nomes como Leonardo da Vinci, Rafael, Michelangelo, Botticelli e muitos outros ganharam a Europa. Essa é uma mudança sutil, mas também bem significativa do Renascimento. Os artistas desse período assinavam as suas obras. Era o início daquilo que hoje conhecemos como propriedade intelectual. Quando o artista dá nome a um quadro, ele está levando para a posteridade aquilo que ele ou alguém da sua oficina fez. Ser artista no Renascimento era praticamente um status, uma vez que também passaram a lucrar e receber patrocínio dos chamados mecenas. Esses doadores generosos geralmente eram homens e mulheres da nobreza, que usavam esses artistas para produzirem algum tipo de arte sob encomenda.
Muitos historiadores mostram que em lugares que o poder político era descentralizado, mais os mecenas atuavam, pois a arte era uma forma de elevar o seu poder social e também político. A própria Igreja Católica vai usar esse mecenato para trazer esses artistas tão inovadores para dentro das igrejas, até porque é uma forma de desacelerar essa revolução artística. Não é à toa que diversas capelas e catedrais famosas sejam pintadas por artistas do Renascimento. Apesar de existirem tantas mudanças nas formas de produzir arte e encarar o conhecimento humano, o Renascimento não pode ser entendido como aquilo que colocou fim à Idade Média. Por mais que estejamos falando de diferentes modos de interpretar uma mesma arte, estamos pensando mais em uma continuidade do que numa ruptura. E quem afirma isso é o historiador e especialista no assunto Erving Panofsky, ao dizer que, abre aspas, não há nenhuma linha divisória entre a cultura medieval e a cultura do Renascimento. Fecha aspas. Se tratando de uma ruptura ou não, é um ponto pacífico que o Renascimento cultural foi um período riquíssimo em mudanças e em novidades para a Europa e, posteriormente, para todo o mundo. Muitos elementos que você ouviu aqui, você deve ter pensado, eu ouvi as mesmas características quando estudamos o Iluminismo. E olha, se você percebeu isso, é uma prova de como que a história é feita de resgates e de pequenas mudanças que acontecem ao longo dos anos. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História. E você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Eu gosto muito desse tema, tá? Eu acho que Renascimento é muito importante, não só para você entender sobre o mundo, mas também para fazer vestibular, concurso e tudo mais. Então me ajuda, gente, dá essa moralzinha, compartilha esse episódio, tá? Poste nos stories, aí você me marca no @História em Meia Hora, ou você pode postar no Twitter também, e aí você me marca no @H30podcast. Aproveita que você tá compartilhando e faz o seguinte, se você estiver ouvindo no Spotify, dá 5 estrelinhas aí, por favor, clique em seguir também e clica no sininho, que é muito importante para o nosso trabalho. Mas, gente, a melhor forma de você ajudar o História em Meia Hora é você assinando o nosso Apoia-se, beleza? Não se esqueça, é apoia.se/História em Meia Hora, que aí você tem acesso a conteúdo exclusivo, Clube do Livro, conteúdo diário no Instagram, tem muita coisa. Entra lá no apoia.se/História em Meia Hora, que tem vários planos, e aí você assina o plano que for mais conveniente para você. Mas muita gente me pediu para eu fazer um Pix também, né? Que tem gente que quer fazer um apoio isolado, né? Não quer assinar o Apoia-se e tal. Então anota aí. O meu Pix é historiaemmeiahora@gmail.com. É o meu Pix e é o meu contato também, tá? Então se você precisar falar comigo, é historiaemmeiahora@gmail.com. Rapaziada, eu tenho outros podcasts, tá bom, de história. Eu tenho História pros Brother, que é de história, mas é de humor também. Tem episódios novos todas as segundas e quartas. E toda sexta-feira tem episódio novo do Desventuras na História. É o podcast que eu faço pra revista Aventuras na História. Tá bom, gente? Então é isso. Me siga nas redes sociais. É @Prof. Vitor Soares no Twitter, no Instagram e no TikTok, tá? Eu tô fazendo videozinho no TikTok todo dia. Videozinho de 1 minuto, educativo, né? Não tô dançando, pelo amor de Deus. Eu tô fazendo videozinho de história todo dia no TikTok. Me acompanha lá, segue lá, compartilha, dá essa moral que, né, é muito importante pro meu trabalho. Tá bom, gente? Então é isso. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!